Virgem, algo está mudando ao seu redor e talvez você ainda não tenha percebido completamente. Existe uma energia diferente chegando até você neste momento. Uma energia que faz com que as pessoas ao seu redor comecem a enxergar quem você realmente é. Não estamos falando de algo pequeno ou passageiro. Estamos falando de um reconhecimento verdadeiro, profundo, daquele tipo que muda a forma como os outros se relacionam com você. Durante muito tempo você caminhou em silêncio, fez o que precisava ser feito sem esperar aplausos, cuidou de tudo e de todos com uma dedicação que poucos conseguem manter. E agora, como uma árvore que passou anos criando raízes fortes debaixo da terra, os frutos começam a aparecer onde todos podem ver. Este vídeo foi preparado especialmente para você que é do signo de Virgem. Vamos conversar sobre 8 situações muito claras que mostram que o mundo ao seu redor está começando a reconhecer você de uma forma completamente diferente. Cada situação que vou descrever aqui carrega um significado especial, e eu tenho certeza de que você vai se identificar com muitas delas. Então fique até o final, porque o que vem pela frente pode transformar a maneira como você enxerga a si mesmo. Situação 1. Pessoas que antes ignoravam suas opiniões agora procuram seus conselhos antes de tomar decisões importantes. Isso não é coincidência, é o universo mostrando que sua sabedoria está sendo percebida. Virgem, pense numa plantação de lavanda no meio de um campo aberto. Durante muito tempo aquela lavanda cresceu ali, discreta, sem chamar atenção. As pessoas passavam ao lado dela sem nem perceber. Mas quando a lavanda floresce, o perfume se espalha tão longe que ninguém consegue ignorar. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Sua presença, suas palavras, sua forma de analisar as situações, tudo isso está florescendo de um jeito que os outros não conseguem mais deixar passar. Você sempre teve essa capacidade de enxergar além do que os olhos mostram. Sempre soube separar o que é importante do que é apenas barulho. Mas durante muito tempo as pessoas ao seu redor não davam o devido valor a essa habilidade. Talvez porque você nunca fez questão de se mostrar, nunca levantou a voz para provar que estava certo. Você simplesmente sabia, e seguia em frente. Agora a situação está diferente. Aquelas mesmas pessoas que antes tomavam decisões sem nem pensar em perguntar o que você achava, estão batendo na sua porta. Estão ligando, mandando mensagem, pedindo sua opinião antes de dar qualquer passo. E não estão fazendo isso por educação ou por costume. Estão fazendo porque perceberam que quando seguem o que você diz, as coisas dão certo. Quando ouvem sua análise, os caminhos ficam mais claros. Isso é um sinal muito forte de que o reconhecimento está chegando de verdade. Não é um reconhecimento vazio, daqueles que vêm com palavras bonitas mas sem significado. É um reconhecimento que se mostra através de ações concretas. As pessoas estão confiando em você com decisões que afetam suas vidas, seus negócios, suas famílias. Isso é algo enorme, e você merece perceber o peso disso. Cada vez que alguém procura seu conselho, está dizendo sem palavras que confia na sua inteligência, na sua experiência, na sua capacidade de ver o que outros não veem. Virgem, não deixe essa mudança passar despercebida. Reconheça dentro de você que algo novo está acontecendo. A lavanda floresceu, e agora o mundo inteiro sente o perfume. Situação 2. Oportunidades que você nem esperava começam a aparecer como se o caminho estivesse se abrindo sozinho diante dos seus passos. Virgem, imagine um rio que durante anos correu por um caminho estreito, apertado entre pedras e raízes de árvores antigas. A água sempre encontrou um jeito de passar, mesmo quando o espaço era pequeno, mesmo quando parecia que não havia saída. Esse rio nunca parou. Nunca desistiu. E agora, de repente, as pedras começaram a se mover, as margens se abriram, e aquele mesmo rio que antes lutava para seguir em frente agora corre livre, com força, com uma beleza que impressiona qualquer pessoa que pare para observar. Você é esse rio. Durante muito tempo você seguiu em frente mesmo quando tudo parecia difícil. Trabalhou duro, se dedicou, abriu mão de muita coisa para manter sua vida em ordem. E fez tudo isso sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem esperar que alguém viesse facilitar o caminho. E agora, como se o próprio universo tivesse decidido recompensar toda essa dedicação, as portas estão se abrindo. Oportunidades que você nem imaginava estão aparecendo na sua frente. Pode ser uma proposta de trabalho diferente, uma chance de fazer algo que sempre quis mas nunca teve a oportunidade, ou até mesmo uma pessoa nova que aparece trazendo possibilidades que você não esperava. O importante é perceber que isso não está acontecendo por acaso. Cada oportunidade que chega até você agora é resultado direto de tudo o que você plantou ao longo dos anos. Cada esforço, cada noite mal dormida, cada momento em que você escolheu fazer o certo mesmo quando o errado seria mais fácil,
tudo isso está gerando frutos agora. E o mais bonito é que essas oportunidades não estão chegando de forma forçada. Elas estão aparecendo naturalmente, como flores que nascem na beira de um caminho que você percorre todos os dias. De repente você olha para o lado e percebe que ali, onde antes só havia terra seca, agora existe cor, existe vida, existe possibilidade. Virgem, abra seus olhos para o que está acontecendo. Não deixe o medo ou a desconfiança impedir você de abraçar o que está chegando. O rio encontrou seu caminho largo, e agora é hora de correr com toda a força que sempre esteve dentro de você. Situação 3. Pessoas que saíram da sua vida sem explicação começam a voltar pedindo uma nova chance de estar perto de você. Virgem, pense numa árvore de ipê no meio do inverno. Durante meses aquela árvore fica ali, sem folhas, sem flores, aparentemente sem vida. Quem passa por ela nessa época pode até pensar que ela morreu, que não tem mais nada para oferecer. Mas quando a primavera chega, aquele ipê explode em cores tão lindas que as pessoas param no meio da rua só para admirar. Fazem fotos, comentam com os amigos, voltam no dia seguinte para ver de novo. É exatamente isso que está acontecendo com você. Algumas pessoas saíram da sua vida em momentos difíceis. Foram embora quando você mais precisava, quando você estava no seu inverno pessoal. Talvez não tenham tido paciência para esperar, talvez não tenham enxergado o valor que existia ali, mesmo quando as flores não estavam à mostra. E agora que sua primavera chegou, agora que você está florescendo de uma forma que ninguém pode ignorar, essas mesmas pessoas estão tentando voltar. Estão mandando mensagens depois de meses de silêncio, estão aparecendo em lugares onde sabem que vão encontrar você, estão inventando desculpas para retomar o contato. E isso acontece porque agora elas conseguem ver o que antes não enxergavam. Conseguem perceber a força que sempre existiu em você, a bondade, a lealdade, a capacidade de transformar qualquer situação difícil em algo bonito. Mas aqui vai algo importante: você não é obrigado a aceitar todo mundo de volta. Reconhecimento verdadeiro não é só aparecer quando as coisas estão boas. Reconhecimento verdadeiro é estar presente nos dias difíceis também. Então, quando essas pessoas voltarem, e elas vão voltar, você tem todo o direito de escolher quem merece um lugar na sua nova fase. Não precisa ser rude, não precisa ser frio. Mas pode ser sábio. Pode escolher com cuidado quem vai caminhar ao seu lado daqui para frente. Porque o ipê não floresce para impressionar quem foi embora. Ele floresce porque essa é a sua natureza. E a sua natureza, virgem, é brilhar. Sempre foi. Situação 4. Seu corpo e sua mente estão pedindo mudanças e você finalmente sente coragem de ouvir esse chamado interno. Virgem, existe um momento na vida de toda semente em que a casca precisa se romper para que a planta possa nascer. Esse momento pode parecer assustador, porque romper a casca significa deixar para trás a proteção, a segurança, o conhecido. Mas é exatamente esse rompimento que permite o crescimento. Sem ele, a semente permanece semente para sempre, cheia de potencial mas sem nunca realizar o que nasceu para ser. Você está vivendo esse momento agora. Seu corpo está mandando sinais, seu coração está inquieto, sua mente não para de pensar em mudanças. E pela primeira vez em muito tempo, você não está ignorando esses sinais. Está ouvindo. Está prestando atenção. Está considerando seriamente a possibilidade de fazer diferente. Pode ser uma mudança na alimentação, no jeito de cuidar da saúde, na rotina do dia a dia. Pode ser a decisão de finalmente começar aquela caminhada que você sempre adiou, ou de procurar ajuda para algo que vinha carregando sozinho. Seja o que for. O importante é que a coragem está aí. E essa coragem não apareceu do nada. Ela é resultado de todo o processo de reconhecimento que está acontecendo na sua vida. Quando o mundo começa a enxergar seu valor, você também começa a se enxergar de forma diferente. Começa a entender que merece cuidado, que merece atenção, que merece investir em si mesmo. Durante anos você colocou todo mundo em primeiro lugar. Cuidou da família, dos amigos, do trabalho, e deixou suas próprias necessidades para depois. Mas agora algo dentro de você está dizendo que chegou a sua vez. E esse algo não é egoísmo, é sabedoria. É a mesma sabedoria da natureza que faz a chuva cair primeiro na terra para que depois as plantas possam crescer e alimentar todos ao redor. Você precisa se nutrir primeiro para poder continuar nutrindo os outros. Virgem, honre esse chamado. Não empurre para amanhã o que seu corpo e sua mente estão pedindo hoje. Cada pequena mudança que você fizer agora vai se multiplicar com o tempo, como uma única gota de água que cai no lago e cria ondas que se espalham em todas as direções. A semente está se rompendo, e do outro lado dessa casca existe uma vida mais plena esperando por você.
Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Situação 5. As palavras que você fala passam a ter um peso diferente e as pessoas ao redor começam a prestar atenção verdadeira no que você diz. Virgem, pense no som de um sino antigo numa igreja no alto de uma colina. Durante muito tempo aquele sino tocou todos os dias, no mesmo horário, com a mesma dedicação. No começo as pessoas ouviam e paravam para prestar atenção. Depois, com o tempo, foram se acostumando e o som virou parte do fundo. Algo que estava ali mas que ninguém notava mais. Porém existe um momento especial, um momento em que o vento muda de direção, e o som daquele mesmo sino viaja mais longe do que nunca. Chega em lugares onde nunca havia chegado antes. E as pessoas param de novo, levantam a cabeça, e escutam como se fosse a primeira vez. Suas palavras são esse sino. Você sempre falou com verdade, com cuidado, com intenção. Nunca foi de jogar palavras ao vento sem pensar no que elas significavam. Cada frase que sai da sua boca carrega pensamento, carrega sentimento, carrega responsabilidade. Mas durante um bom tempo parecia que ninguém estava realmente ouvindo. As pessoas escutavam por educação, concordavam com a cabeça, e depois faziam exatamente o que queriam. Agora isso mudou. Quando você fala, as pessoas param. Não param por obrigação, param porque sentem que o que você está dizendo tem valor. Sentem que suas palavras carregam uma experiência que não se encontra em qualquer lugar. Uma experiência que foi construída ao longo de anos, de décadas, de uma vida inteira dedicada a observar, aprender e entender como o mundo funciona. Esse novo peso nas suas palavras é um dos sinais mais claros de que o reconhecimento está mudando de nível. Não é mais apenas sobre as pessoas pedirem seus conselhos em particular. Agora é sobre sua voz ter autoridade em qualquer ambiente. Seja numa conversa em família, numa reunião, ou numa simples troca de ideias com um vizinho, o que você fala passou a importar de verdade. E isso acontece porque existe uma coerência entre o que você fala e o que você faz. As pessoas percebem quando alguém vive aquilo que prega. E você, virgem, sempre viveu. Nunca disse uma coisa e fez outra. Nunca prometeu o que não podia cumprir. E essa integridade, essa coerência, é o que dá poder às suas palavras agora. O vento mudou, e o som do seu sino está alcançando lugares que você nem imaginava. Situação 6. Você começa a perceber que o medo que antes paralisava suas decisões está perdendo força e dando lugar a uma confiança tranquila. Virgem, imagine a névoa que cobre um vale nas primeiras horas da manhã. Quando você olha para aquele vale coberto de névoa, não consegue enxergar nada. Não sabe se o caminho à frente é seguro, não sabe se existe um precipício ou uma ponte. Tudo é incerteza. Tudo é dúvida. E é natural que diante dessa névoa qualquer pessoa hesite em dar o próximo passo. Você viveu assim durante muito tempo. O medo era a sua névoa. Ele cobria suas decisões, seus sonhos, seus planos. Não era um medo de cobarde, era um medo de pessoa inteligente que sabe que o mundo pode ser imprevisível. Um medo que vinha da sua capacidade de analisar todas as possibilidades, inclusive as piores. Mas agora, como o sol que nasce devagar e vai dissipando a névoa pouco a pouco, uma confiança nova está tomando conta de você. Não é uma confiança barulhenta, não é arrogância, não é aquela certeza cega de quem não pensa antes de agir. É uma confiança tranquila, serena, construída sobre a base sólida de tudo o que você já viveu e superou. Você está começando a perceber que já enfrentou coisas muito difíceis e sobreviveu a todas elas. Cada problema que apareceu na sua vida, você encontrou uma solução. Cada obstáculo que surgiu no caminho, você deu um jeito de passar. E essa história de superação, que muitas vezes você mesmo esquece, é a prova de que você é capaz de lidar com o que vier pela frente. O medo não desapareceu completamente, e talvez nunca desapareça. Mas ele está perdendo o poder que tinha sobre você. Antes ele gritava e você obedecia. Agora ele sussurra e você escuta, considera, e decide por conta própria o que fazer. Essa é uma mudança enorme. Virgem. Uma mudança que mostra que você está amadurecendo de uma forma que poucas pessoas conseguem. Porque a verdadeira coragem não é a ausência de medo. A verdadeira coragem é sentir o medo e mesmo assim escolher caminhar em frente. E é exatamente isso que você está fazendo. O sol está nascendo no seu vale, a névoa está se dissipando, e o caminho que antes parecia tão incerto agora começa a se revelar diante dos seus olhos.
E sabe o que é mais bonito? O caminho é muito melhor do que você imaginava. Situação 7. Pessoas mais jovens começam a procurar você como referência e enxergam na sua história uma fonte de inspiração genuína. Virgem, pense numa oliveira centenária. Uma árvore que já viu centenas de estações passarem, que resistiu a tempestades, a secas, a ventos que tentaram arrancá-la do chão. Seus galhos podem não ser os mais bonitos, seu tronco pode estar marcado pelo tempo, mas suas raízes são tão profundas e tão fortes que nada neste mundo consegue derrubá-la. E é justamente essa força, essa resistência, essa história escrita em cada marca do tronco, que faz com que outras árvores menores cresçam à sua sombra buscando proteção e inspiração. Você é essa oliveira. E as pessoas mais jovens ao seu redor estão começando a perceber isso. Estão olhando para você com olhos novos, olhos que enxergam além das rugas ou dos cabelos brancos. Estão vendo a sabedoria que existe em cada experiência que você viveu. Estão vendo a força que existe em cada dificuldade que você superou. E estão querendo aprender com você. Pode ser um neto que começa a fazer perguntas sobre como era a vida antigamente. Pode ser um vizinho jovem que pede sua opinião sobre um problema no trabalho. Pode ser alguém da comunidade que pede para você contar sua história porque sente que há lições importantes ali. Seja como for. O fato é que sua experiência de vida está sendo reconhecida como algo valioso. E isso é algo que o mundo moderno muitas vezes esquece, que a sabedoria dos mais velhos não tem preço. Nenhuma tecnologia, nenhum curso online, nenhum livro consegue substituir o conhecimento que vem de ter vivido de verdade. De ter caído e levantado. De ter chorado e sorrido. De ter perdido e encontrado. Você carrega esse tesouro dentro de si. E agora as pessoas estão percebendo. Virgem, não subestime o impacto que sua história tem sobre os outros. Cada palavra que você compartilha com alguém mais jovem é como uma semente plantada em terra fértil. Você pode não ver o resultado imediatamente, mas aquela semente vai germinar, vai crescer, e um dia vai dar frutos que vão alimentar pessoas que você nem conhece. Sua vida é sua maior obra. E ela está inspirando mais gente do que você imagina. A oliveira centenária não precisa fazer barulho para ser admirada. Ela só precisa continuar de pé. E você, Virgem, continua de pé com uma força que impressiona. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Situação 8. Sua intuição está mais afiada do que nunca e você sente com clareza quando algo é certo ou errado antes mesmo de ter explicações lógicas. Virgem, imagine um pescador antigo sentado na beira do rio ao amanhecer. Ele não precisa de equipamentos modernos, não precisa de aplicativos que mostrem onde os peixes estão. Ele olha para a água, sente a direção do vento, observa o movimento das folhas na superfície, e sabe exatamente onde jogar a linha. Essa sabedoria não veio de um dia para o outro. Veio de anos e anos sentado naquela mesma margem, observando, errando, acertando, até que o conhecimento se transformou em algo que vai além da razão. Transformou-se em intuição. Sua intuição funciona da mesma forma. Ela é o resultado de uma vida inteira observando o mundo, observando as pessoas, observando os padrões que se repetem. Você pode não conseguir explicar com palavras porque sente que determinada situação não é boa, ou porque sente que determinada pessoa não é confiável. Mas no fundo do seu ser, existe uma certeza que não precisa de explicação. E essa certeza está ficando cada vez mais forte. Virgem, você sempre foi uma pessoa analítica. Sempre gostou de pensar, de avaliar, de pesar os prós e contras antes de qualquer decisão. Mas agora algo diferente está acontecendo. Além dessa análise racional que sempre foi sua marca registrada, uma voz interna está se manifestando com mais clareza. Uma voz que não argumenta, não debate, simplesmente sabe. E o mais impressionante é que quando você ouve essa voz, quando confia nessa intuição, as coisas dão certo. As decisões tomadas com o coração começam a se alinhar com as decisões tomadas com a mente. E quando razão e intuição caminham juntas, os resultados são extraordinários. Esse refinamento da sua intuição é mais um sinal de que você está entrando numa fase de reconhecimento profundo. Porque a intuição forte não é um acidente. É o prêmio que a vida dá para quem prestou atenção ao longo de muitos anos. Cada experiência que você viveu, cada pessoa que cruzou seu caminho, cada alegria e cada dor, tudo isso alimentou essa capacidade interna de simplesmente saber. O pescador antigo sabe onde estão os peixes porque dedicou sua vida àquele rio.
E você sabe o que é certo porque dedicou sua vida a observar, a sentir, a aprender com cada momento. Confie nessa intuição. Virgem. Ela é um dos seus maiores presentes. Situação 9. O ambiente ao seu redor começa a refletir a paz interior que você cultivou durante anos e tudo parece encontrar seu lugar naturalmente. Virgem, pense no jardim que recebeu cuidado diário durante anos. Todo dia alguém foi lá, regou as plantas, arrancou as ervas daninhas, podou os galhos que precisavam ser podados, preparou a terra para novas sementes. Durante muito tempo esse trabalho parecia invisível. O jardim crescia devagar, as mudanças eram sutis, e quem passava por fora do muro talvez nem percebesse que ali dentro existia algo especial sendo construído. Mas chega um momento em que o jardim atinge uma maturidade tão bonita que não precisa mais se esconder. As flores transbordam por cima do muro, o perfume atravessa a rua, e as cores são tão vivas que qualquer pessoa que passe ali precisa parar para admirar. Esse jardim é a sua vida interior. Virgem. Durante anos você trabalhou em silêncio na sua paz. Enfrentou tempestades internas sem deixar que ninguém percebesse. Resolveu conflitos dentro de si mesmo com uma paciência que poucos possuem. Aprendeu a perdoar, aprendeu a soltar, aprendeu a aceitar o que não podia mudar e a mudar o que podia. E agora essa paz que você cultivou com tanto cuidado está se manifestando no mundo ao seu redor. Você percebe que as discussões diminuíram. Que as pessoas parecem mais calmas na sua presença. Que os problemas que antes pareciam enormes agora encontram solução com mais facilidade. Isso não é coincidência, é reflexo. O mundo externo está refletindo o que você construiu por dentro. Quando uma pessoa encontra paz dentro de si, essa paz se espalha como a luz de uma vela num quarto escuro. Não precisa fazer barulho. Não precisa se impor. Ela simplesmente ilumina tudo ao redor pela sua própria natureza. E as pessoas sentem isso. Sentem que perto de você existe uma serenidade que é rara nos dias de hoje. Uma serenidade que não vem da indiferença, mas de uma compreensão profunda de como a vida funciona. Virgem, valorize essa paz que você conquistou. Ela não veio de graça. Foi construída tijolo por tijolo, dia após dia, através de escolhas conscientes que nem sempre foram fáceis. E agora ela é o seu maior tesouro. Um tesouro que ninguém pode tirar de você. O jardim está florido, e o mundo inteiro pode sentir a beleza que você cultivou com suas próprias mãos e com a força do seu coração. Situação 10. Você sente dentro de si uma certeza nova de que o melhor ainda está por vir e essa certeza não depende de ninguém mais além de você. Virgem, imagine o oceano no momento exato em que o sol começa a nascer no horizonte. A noite ainda não foi embora completamente, ainda existem sombras, ainda existe escuridão em alguns cantos. Mas a luz já está ali. Suave, dourada, transformando a água numa superfície que brilha como se fosse feita de ouro líquido. E a cada segundo que passa, a luz se espalha mais, alcança mais longe, ilumina mais. Esse é o momento que você está vivendo agora. Não importa quantos anos você tem. Não importa o que ficou para trás. O que importa é essa certeza que nasceu dentro do seu peito e que cresce a cada dia. Uma certeza de que o melhor da sua vida não ficou no passado. Uma certeza de que ainda existem experiências bonitas esperando por você, momentos de alegria que ainda não foram vividos, descobertas que ainda não foram feitas. E o mais importante sobre essa certeza é que ela não depende de ninguém. Não depende de aprovação, não depende de reconhecimento externo, não depende de que as circunstâncias sejam perfeitas. Ela nasce de dentro de você, da sua essência, da sua força. É como uma nascente de água pura que brota do fundo da terra. Ninguém precisa colocar água ali, ela simplesmente existe. Sempre existiu. E agora ela está jorrando com uma intensidade que você nunca sentiu antes. Essa certeza interior é talvez o sinal mais poderoso de todos os que falamos neste vídeo. Porque todos os outros sinais dependem de coisas externas, de como os outros reagem, de que oportunidades aparecem, de quem volta ou quem fica. Mas este sinal é só seu. É a sua alma dizendo que você está pronto para o que vem pela frente. É a sua experiência de vida dizendo que depois de tudo o que você já enfrentou, nada mais pode te derrubar. Virgem, segure essa certeza com as duas mãos. Não deixe que nenhuma dúvida, nenhum comentário negativo, nenhuma voz de fora diminua o que você sente dentro de si. Você sabe quem é. Sabe do que é capaz. Sabe o quanto já superou. E sabe que existe uma força dentro de você que é maior do que qualquer desafio que o futuro possa trazer. O sol está nascendo no seu horizonte, e a luz que chega agora é só o começo de um dia que promete ser o mais bonito que você já viveu.
O oceano inteiro está brilhando para você. Virgem, chegamos ao final desta conversa e eu espero de coração que cada palavra tenha tocado você de alguma forma. Passamos juntos por 8 situações que mostram com clareza que o mundo ao seu redor está mudando a forma como enxerga você. Pessoas procurando seus conselhos, oportunidades aparecendo, antigos conhecidos voltando, seu corpo pedindo cuidado, suas palavras ganhando peso, o medo perdendo força, jovens buscando sua inspiração, sua intuição mais afiada, a paz se espalhando ao redor, e uma certeza profunda de que o melhor ainda está por vir. Tudo isso está acontecendo porque você dedicou uma vida inteira a ser quem é. Sem fingimento, sem máscara, sem atalhos. Você trilhou o caminho mais longo e mais difícil, que é o caminho da verdade, da integridade, do cuidado com o próximo. E agora a vida está devolvendo tudo isso multiplicado. Como uma colheita abundante depois de muitas estações de trabalho dedicado na terra. Cada grão que você plantou está gerando frutos. Cada gota de suor está se transformando em bênção. Lembre-se sempre de que o reconhecimento que está chegando não é um acidente. É consequência direta de quem você é. E quem você é, Virgem, é alguém extraordinário. Alguém que o mundo precisa. Alguém que faz diferença na vida de cada pessoa que tem o privilégio de estar por perto. Continue sendo essa pessoa. Continue caminhando com a mesma força, a mesma bondade, a mesma sabedoria que sempre te guiou. O universo está conspirando a seu favor, e os próximos capítulos da sua história prometem ser os mais bonitos de todos. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.